Você já ouviu falar da pregação de 3 pontos? Lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto. No segundo mandamento da pregação, nós vamos falar hoje sobre valorizar o texto em seu contexto. Por exemplo, se você for pregar Efésios capítulo 3, o que o capítulo 2 fala e o que o capítulo 4 fala? Nunca pregue um capítulo sem pelo menos ler o capítulo anterior e o capítulo posterior. É muito importante você entender que cada livro, carta ou até mesmo gênero literário da Bíblia tem características específicas. Às vezes a palavra amor para o apóstolo Paulo tem um conceito e às vezes para o apóstolo João tem um outro tipo de conceito. É muito importante você entender qual seção da Bíblia você está pregando, porque você vai entendendo cada peculiaridade de cada gênero e cada parte da Bíblia. Quando você valoriza o texto dentro do contexto, a Bíblia é valorizada. Eu costumo dizer o seguinte: se o pregador não valoriza a Bíblia no púlpito, os ouvintes não vão valorizar ela em casa. Muitas vezes a gente deixa a Bíblia num lugar secundário na hora da pregação. Gaste tempo falando sobre os leitores ou os ouvintes originais daquele texto que você está pregando. Quando Paulo escreveu algo aos Efésios, qual era a situação da cidade de Éfeso, o que envolvia aquela igreja. Isso é muito importante, você pegar o texto e voltar ele para o contexto dele. Isso vai esclarecer melhor para os seus ouvintes qual era realmente a situação original ali. E por incrível que pareça, você valorizando o contexto, isso facilita você a fazer aplicações para o dia de hoje. Muitas pessoas erram na hora de aplicar, elas vão levando para um lugar que não tem nada a ver com aquilo que o autor bíblico estava explicando na perspectiva original. Quando você for pregar uma perícope, que é o recorte que nós chamamos na área teológica que você vai pregar, é muito importante você fazer 2 perguntas. Primeiro, por que Deus quis que esse texto estivesse na Bíblia? Muitos outros acontecimentos não foram registrados, mas aquilo foi. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu aprendi há poucos anos atrás é o seguinte: o que esse texto quer fazer nas pessoas? É isso mesmo. Muitas vezes a gente acha que o texto, ele simplesmente quer ensinar algo, ele quer promover uma informação, mas o texto bíblico não quer dar apenas informação, ele quer gerar uma ação e não simplesmente levar a pessoa a agir, mas o texto, por meio do Espírito Santo, agir na pessoa. Então, antes de você pregar, analise o contexto e pergunte para Deus o que esse texto quer fazer nas pessoas, valorizando ele dentro do seu contexto bíblico maior. Isso promove uma transformação muito mais profunda nos seus ouvintes. Sabe como que eu defino se uma pregação foi boa ou não? Preste atenção, quando uma pregação é boa, os ouvintes não saem dizendo o seguinte: nossa, que pregador! Quando uma pregação é boa, os ouvintes saem dizendo: nossa, como que a Bíblia é incrível! Não tem como as pessoas admirarem a Bíblia se na sua pregação você não valoriza ela. Quando você valoriza a Bíblia, você valoriza Deus. E quando Deus é valorizado, as pessoas são transformadas.